Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. É isso mesmo. Esse é o título. Somente os 144 mil serão salvos. Nenhuma mais, nenhuma menos. Somente os 144 mil. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 8. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, da tribo de Gad 12 mil selados, da tribo de Azer 12 mil selados, da tribo de Naphtali 12 mil selados, da tribo de Manassés 12 mil selados, da tribo de Simeão 12 mil selados, da tribo de Levi 12 mil selados, da tribo de Issacar 12 mil selados, da tribo de Zebulon 12 mil selados, da tribo de José 12 mil selados, da tribo de Benjamim 12 mil selados. Agora ainda Apocalipse 14, versículo 1, que diz assim a palavra: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Muito bem. Queridos irmãos, quando nós falamos sobre esse tema de 144 mil, e somente eles serão salvos, e eu reafirmo, serão somente esses os salvos. Observe Gênesis 49, a partir do versículo 3. Eu não vou ler todo, vou só dar uma passada de olho aqui rapidamente, para ganhar tempo. Mas você lê depois, Gênesis 49, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o 2. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó. 1, 2, 3, vai. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. E começa a escrever aqui algumas características proféticas de bênção, de coisas sobre os filhos de Jacó, os filhos de Israel. E observe o versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. E amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. E ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Aí eu venho falar de Zebulon, Issacar, e assim por diante. Então, observe bem isto. Judá era nesse texto que nós lemos aqui em Apocalipse, ele aparece em primeiro lugar. Ele não aparece no início, ele não aparece como o primogênito. O primogênito aqui não é Judá, né? Olha só o versículo 3. Ruben, tu és meu primogênito. Só que no texto de Apocalipse, ele aponta primeiramente Judá. Presta bem atenção nessa tribo, a tribo de Judá. E então é descrito por muitos como sendo as 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, né?
dando 144 mil. 12 vezes 12, 144 vezes 1.000, 144 mil. Só que aqui, em Apocalipse, apresenta primeiramente Judá. Aparece em primeiro lugar. A tribo de Dan, aqui em Apocalipse, ele é omitido. Dan, se você observar lá em Gênesis, é alguém que não teve uma conduta. Ele foi substituído, ele é omitido. E depois Dan é substituído pela tribo de Manassés, aqui em Apocalipse. José aparece no lugar de Efraim, que é seu filho. Levi também é inserido aqui em Apocalipse, quando na divisão das terras ele não tinha direito de posse da terra. Então realmente está dizendo das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo? É isso mesmo que o texto está dizendo? Então eu reafirmo, somente os 144 mil serão salvos. Mas olha a diferença do que apresenta lá em Gênesis 49 para o que está apresentado aqui em Apocalipse. Por que essa diferença? Por que Judá vem em primeiro lugar aqui em Apocalipse, sendo que Rúben é o primogênito? Por que Dan sai e é inserido Manassés no seu lugar? O que está acontecendo aqui? É literalmente das 12 tribos de Israel? Vamos ver isso aí. Você observa, Apocalipse 7, verso 4, diz assim: eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vem, né? Da tribo de Judá, 12 mil selados, 12 mil da outra, 12 mil selados. Então, quem são esses? São selados. Primeira coisa que tem que identificar é que eles são selados. Os selados. Os 144 mil são selados. Olha bem. O que simboliza o selo? O selo ele tem a função de proteger, marcar e certificar. Se você olhar em Apocalipse, capítulo Mateus 27, 66, o túmulo do Senhor Jesus foi selado, foi posto um selo. Se você olhar para o livro selado com 7 selos, Apocalipse 5, versículo 1, os selos estão ali garantidos, eles estão dando uma proteção contra a adulteração. Então esse selo vai proteger contra a adulteração, contra falsificação. Então quem tem um selo, e só os 144 mil têm o selo, e esses não são adulterados, não são falsificados, não sofreram nenhuma adulteração, nenhuma distorção, nenhuma corrupção. Observe. Primeiro, protege. O selo certifica um caráter genuíno. Segundo, marca a propriedade. Se você olhar para Cantares 8:6, está escrito assim: põe-me como selo sobre o teu coração. Marca um caráter genuíno. Primeiro, protege contra a adulteração. Segundo, certifica de um caráter genuíno. Então, quer dizer que isso daqui é genuíno, é autêntico, é uma autenticidade. Está garantindo que aquilo está protegido contra a adulteração e que é autêntico. Isso que quer dizer o selo, uma das características. Terceiro, certifica caráter de propriedade e caráter de genuíno. Primeiro, protege contra adulterações, marca como propriedade e certifica como caráter genuíno. Estava citando o segundo no lugar do terceiro. Mas essa ordem não importa. O importante é que protege, marca e certifica. Se você olhar para Esther, capítulo 3, o decreto de todos os judeus deveriam ser eliminados foi selado com o sinete do rei Xerxes. Ele deu o seu aval ali, carimbando, deu ali seu selo. Então isso aí vai dar essa certificação de caráter genuíno. Isso é legal, é genuíno. Então você vai ter um selo que vai proteger, e vai marcar, e vai certificar. Então os 144 mil têm essas características. Aí você olha para esses 144 mil e começa a discorrer. Ora, isso daí não é um número pequeno, embora seja uma quantidade elevada, mas quantos e quantos cristãos nós temos no mundo hoje, e quantos já passaram e partiram?
estão descansando com o Senhor? Será que são somente 144 mil? Observe. O cristão também tem esse tríplice selo. Lembra que eu falei? Que protege, marca e certifica. O cristão também tem esse tríplice selo. O Pai selou, porque isso aqui nos dá garantia de gozar a proteção. Fomos selados. O Filho selou, comprou lá com a redenção no seu sangue. O Espírito Santo selou, certifica que somos filhos de Deus. Então tem a proteção, tem a marca da redenção e tem o certificado de que somos filhos de Deus. Em Efésios 1:13 e Romanos 8:15 garante isso. Vamos ler Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Só para nós darmos uma corroborada nessa questão. Romanos 8, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Efésios 1:3. Olha o que diz Efésios 1 e o versículo 13. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, essa tríplice característica nós temos nós os cristãos nós temos nesse sentido: proteção, marca de propriedade e certificação de um caráter genuíno. Mas eu estou dizendo, se somente 144 mil são salvos ou serão salvos, o que nós faremos com tantos milhões de cristãos hoje e os que já partiram para a eternidade? Olha bem, em Apocalipse 14, verso 1, fala que nós recebemos o nome do Pai. E nós recebemos a marca do selo do Espírito e temos o nome do Filho. Logo, os 144 mil, eles são garantidos que não vão perder, jamais perderão a salvação. Estão garantidos, estão protegidos, estão marcados e não vão perder a salvação. Então, como é que eu vou somar os cristãos do passado, desde o primeiro salvo até o último dos salvos? Soma-se hoje, no Brasil, são milhões, pelo menos pelo IBGE, né? O problema é que se você é cristão lavado e remido ou se você é cristão de IBGE. Mas sabemos que tem muitos cristãos no Brasil que, somados, evidentemente, dão uma soma muito maior do que 144 mil. Logo, você pega as outras nações, todo o globo terrestre, todos os países, todas as cidades. Então, como é que nós vamos desenvolver essa situação aqui? Pois bem, garanto, somente os 144 mil serão salvos. Nenhuma mais, nenhuma menos. Ponto. 144 mil é um número literal ou figurado? Aqui que está a questão, meus queridos. O grande problema de quem lê e quem estuda Apocalipse, ou pretende estudar, tem a pretensão, ele tem que entender que o livro de Apocalipse ele é extremamente figurado. E se você levar na literal, você vai ter dificuldades grandes, diga-se de passagem. Observe, embora o número dos selados seja... Nós sabemos que Deus sabe de fato quantos são. Deus sabe quantos são, quantos milhões, bilhões de salvos, Ele sabe. Deus tem a conta exata de quantos serão salvos. Exata. Deus sabe. Embora Deus sabendo, porque ele é onipotente, ele é onisciente, etc. e tal, embora o número dos selados seja uma quantidade mesma que Deus sabe, pelo seu conhecimento, nós sabemos que não são só 144 mil literal. Esse 144 mil não é algo literal, mas é figurado. Presta bem atenção. Não é um número de 144 mil, mas é um grupo, refere-se a um grupo, que é muito maior do que 144 mil. 144 mil é um símbolo, é uma simbologia, que essa simbologia nos faz entender, só ficar falando aqui nas numerações,
que quer dizer o 12, o que quer dizer 1000, etc. 12 multiplica. Vai ficar muito extenso o vídeo e não é minha intenção. A minha intenção é mostrar que os 144 mil serão salvos e que os 144 mil não é literal, é uma figura de linguagem. Por isso eu posso afirmar e reafirmar, somente os 144 mil serão salvos. Não estou dizendo que somente 144 mil, mas os 144 mil. Quando eu falo os, eu coloco um artigo definido no plural, dizendo que é um grupo selado. E somente esses 144 mil tem um selo, que é um grupo, nesse sentido aqui, de um número figurado. Presta bem atenção. Se você olhar para Atos 13, 48, você vai ver que o Senhor mostrou ali que havia uma alegria no coração, no texto está dizendo, por aqueles gentios que ouviram a palavra, aqueles que foram destinados para a salvação. Teve um grupo limitado naquela ocasião que ouviu e que, vamos ler, Atos 13, 48, e que se alegrou, né? Depois você lê todo o texto para ficar melhor no contexto. Mas Atos 13 e 48 diz assim a palavra do Senhor. Olha bem, Atos capítulo 13, verso 48. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos quantos? Aqui deu uma limitação, não foram todos que ouviram, mas todos quantos estavam destinados para a salvação. Um número limitado naquela ocasião ali, como tem sido e como será. Observe, em Atos 11 e 18, olha bem o que diz em Atos capítulo 11, versículo 18. 11 e 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Deu arrependimento para a vida aos gentios. Todos os gentios? Não. Mas para muitos gentios. Quantos? Os 144 mil, que é um número figurado. Olha bem, presta bem atenção. Em Atos 18, versículo 10, o Senhor Jesus apresenta-se para Paulo e fala com ele. Uma situação que ele estava passando ali, muito difícil. E o Senhor fala com ele, verso 9. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ele poderia falar, eu tenho todo o povo, eu tenho muito povo, eu tenho um povo aí que faz parte desses 144 mil, que é um número figurado. Então, não pense num número fechado, de 12 mil vezes, não. Pense num grupo selado. Pensa nisso. Presta bem atenção agora. Olha comigo, Apocalipse 14. Vamos lá para Apocalipse 14 de novo. Nós lemos agora há pouco. E vamos voltar para Apocalipse 14. E eu vou pedir para você se inscrever no meu canal. Você que está assistindo, está ouvindo esse estudo, está assistindo no YouTube, inscreva-se no canal, deixe um joinha aí, um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, dê essa força para a gente aí, para alcançar mais vidas, mais pessoas, para que venham aprender ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá? E olhei e eis que o Cordeiro estava sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai e o nome do Filho. Se você olhar aqui em Apocalipse 7, nós lemos de 1 a 8, nós falamos da igreja militante. E se você pegar do versículo 9 em diante, você vai ler sobre a igreja triunfante. Aqui a igreja toda está com o Senhor. Os seus eleitos, os teus salvos, estão todos com ele aqui. Esses detalhes eu não vou dar agora, em outros sermões eu vou falar sobre isso, em outros estudos. Mas aqui estão os salvos, os selados, olha bem. E olhei, e eis que está, antes de eu continuar, o que é a igreja militante? Entendemos que é a igreja militante que está aqui na terra, pregando, adorando, cultuando, servindo ao Senhor. E a igreja triunfante, que já passaram a eternidade, passaram para a eternidade. Os irmãos em Cristo que morreram esse ano de Covid, que morreram de bala, que morreram de perseguição mesmo, por causa do nome do Senhor. Então a igreja que está com Cristo, debaixo do altar, como fala em Apocalipse, capítulo 6, estão descansando, triunfando, já triunfante. E aqui a igreja militante, que está pregando, toda ela é triunfante, toda ela é militante, só que uma está na parte de triunfo, que já descansou, e suas obras o seguem, e a igreja que está aqui, como eu e você, por exemplo,
Estamos aqui uma igreja militante, anunciando o evangelho de Jesus. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai e o nome do Cordeiro. O nome do Cordeiro e o nome do Pai. Eu vi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão, eu ouvi uma voz de arpista que tocavam com as suas harpas e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Os 144.000 foram comprados da terra. Olha comigo aqui Apocalipse 7 novamente, versículo 8. Versículo 9. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Na sequência, dizendo que não são só 144.000, são milhões de toda a tribo, língua, povo e nação que o Cordeiro comprou e que é cantado em Apocalipse 5. No meu canal, a última mensagem, eu falo sobre isso. Foi comprado sobre o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Ele comprou de toda a tribo, povo, língua e nação. Então são milhões. E olha bem aqui, cantava um cântico novo que ninguém podia aprender, a não ser esses selados, porque esse aqui é o cântico da redenção, é o cântico novo ao Cordeiro, que quem não tem Cristo não vai cantar, não pode celebrar isso. Observe. E cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, primeiro, que foram comprados. Característica deles, são comprados. Verso 4. Estes são os que não se contaminaram. Outra característica, não se contaminaram com mulheres. Aqui a questão é não ter contaminação. Não seja pecado, não é que é pecado o homem ter relação com a sua esposa. Claro que não. A questão aqui é de não estar contaminado, de fazer as coisas seguindo o Cordeiro, porque na sequência diz: esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Tomou sua cruz, seguiu a São Jesus, negou a si mesmo, caminhou negando a sua vida, negando a si mesmo e andando após o Senhor. Esses são os 144.000. O que mais? Esses são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Dentre os homens, pecadores, mortos de ofensa e pecado, foram comprados. E agora, veja bem, esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono. Não adoraram a besta, não proclamaram a besta. Se você olhar o capítulo 13, fala dos selados marcados pela besta. Todos foram selados pela besta, menos aqueles que têm um nome no livro da vida do Cordeiro, que de antemão já tem, desde a fundação do mundo. E quem são esses? Os selados por Deus. E quem são os selados por Deus? Os 144.000. Então, eles são comprados da terra, não se contaminaram, segue o Cordeiro, comprado como primícias. Vamos ler Tiago 1,18. Olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, e o versículo 18. Tiago, só achar aqui, Hebreus, Tiago 1 e 18, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Segundo a sua vontade, pela palavra da verdade. Então, nós temos aqui este quadro. Comprados da terra, não se contaminaram, segue o Cordeiro, comprado com primícia, em sua boca não se achou engano, não adoraram a besta, e são irrepreensíveis diante de Deus, diante do Senhor. Ora, todos pecaram, diz Romanos 3:23. Por causa de Adão, o primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, Romanos 5:12. Olha bem o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha que glória é essa em que Cristo nos salva. Romanos 5:12 diz assim: portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Agora o verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, que derramou seu sangue por perdidos pecadores como eu e você. Então, observe, em João capítulo 5, verso 24 e verso 21. João, eu cito bastante esse versículo,
que é o versículo da primeira ressurreição. Claro que não tem só esse, tem outro também, mas aqui é bem enfático. Ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Como é que o morto vai ouvir? Eu cansei de falar isso, cansei, vou dizer, né? Não canso. Enfático, essa é a verdade. Em dizer isso, que a salvação é monergística. Quem salva é Deus, 100% Deus, 0% homem. Efésios 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Mas como que o morto vai ouvir se ele está morto em ofensa e pecado? Poder de Deus. Olha bem. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Espírito faz o homem ouvir. Esta é a grande verdade. Ele regenera. A regeneração precede o momento da conversão. Porque ele precisa ser regenerado para acreditar. O homem só consegue acreditar se Deus fizer com que ele acredite. Que o homem volta a ser contra Deus. Romanos 3 inteirinho deixa isso bem claro. Romanos 1, 2 e 3. Leia. E leia de novo. E vai lendo. E chega a Romanos 9 e vê quem é que é o dono da salvação. Olha bem. Verso 25. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E quem vai ouvir? Os mortos que Deus quer salvar, que Deus comprou desde a fundação do mundo. Observe algo que eu preciso deixar bem claro aqui. A salvação é 100% de Deus, 0% do homem. Salvação monergística, Deus agindo. E Deus sela 144 mil, que não é um número literal, mas é um número figurado de um grupo de pessoas, de uma multidão de milhares de milhões de homens que foram comprados de todas as tribos, raça, povo, língua e nação. Para o Cordeiro, para Deus, ele comprou com seu sangue precioso. E somente esses serão salvos. Nenhum a mais, o que garante que só os eleitos, só os selados entrarão nessa salvação eterna com o Senhor, e nenhum a menos, que garante que não perderá nenhum, absolutamente nenhum. Veja comigo o que diz em João, aqui do lado, capítulo 6. João, capítulo 6, verso 37 a 40. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem vê e quem crê, quem nascer de novo. João 3, verso 3, verso 5. Quem não vê o reino e quem não entra no reino, quem não vê o reino, quem não nasce de novo, não pode, não nasce de novo, não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Olha só, João capítulo 3, verso 3. João 3, 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui é nascer de novo. Está morto de ofensa e pecado, a regeneração concede nascer de novo. Vivificar os mortos de ofensa e pecado. Chegou o tempo em que os mortos ouvirão, e quem ouvir vai ter vida. Olha, vida eterna. Verso 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele não vê e ele não entra se não nascer de novo. Ora, como? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um grupo que é salvo, que é comprado. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Eu me arrependi. Claro que você arrependeu, mas foi Deus que te fez arrepender. Estava morto de ofensa e pecado. Se ele não age, você não vai. E por que você vai? Porque você é selado, escolhido. Entendeu isso? Vou ler de novo 11 e 18 de Atos. Atos,
11 e 18. Olha bem, preste bem atenção. Atos capítulo 11, versículo de número 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, às vezes as pessoas dizem assim: eu me decidi por Jesus, foi Jesus que decidiu por você, querido. Aí eu aceito Jesus, foi Jesus que te aceitou. Eu ganhei uma alma para Jesus, não, foi Jesus que ganhou as almas, porque o Pai deu para o Filho, aquele que o Pai deu para o Filho, não vão se perder. E quem são estes? Os 144 mil, nenhum a mais. Ninguém vai entrar a mais, nenhum a menos. Ninguém vai se perder dos que entraram. E quem entrou? Porque Deus operou. E a responsabilidade humana? O homem é responsável pelos seus atos, para o mal, todos. E para o bem? Se o homem não for regenerado, ele não faz o bem. Oh, mas peraí, e quantos cientistas, e quantos a graça comum, onde Deus faz nascer sol para os justos e para os injustos, chuva para os bons e para os maus. O homem é depravado, totalmente depravado, mas em todas as suas áreas, mas não faz tudo o que ele pode fazer de depravação, porque Deus segura. Mas tá, nesses últimos tempos, diz a palavra do Senhor, ao amor ia esfriar, a iniquidade aumentar, então ia haver coisas terríveis, como temos visto, e vamos ver maiores ainda. Mas alguém que se arrepende porque Deus operou no seu coração para se arrepender. Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então vamos encerrar dizendo o seguinte. Então, os 144 mil, eles são comprados, eles são que não se contaminam, seguem o cordeiro, são comprados com primícia, em sua boca não se acha engano, não adoram a besta, etc. e tal. Comprado dentre os homens, daqueles que pecaram, porque todos pecaram. Eles são aqueles que ouvem a voz do Filho, e quem ouve não entra em condenação. Ele recebe uma primeira ressurreição, que está bem clara em João 5, 24 e 25. Tendo isso acontecido, ele é o quê? Alguém que ouviu a voz e nasceu de novo. Porque se ele não nascer de novo, ele não entra no reino, ele não vê o reino. Ele não vê o reino, ele não entra no reino. João 3, verso 5, 3 e verso 5. Então, resumo da ópera. Os 144 mil não é um número literal. É um número figurado das miríades, multidões de almas que foram compradas com o precioso sangue de Jesus. Quem são os 144 mil? Os eleitos. Efésios 1 e o versículo 4 diz assim a santa palavra do Senhor. Efésios 1, verso 4. Olha o que diz. 1, versículo 4. Vou ler o 3 e o 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. 6. Para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Paro por aqui. Os eleitos são os 144 mil. Quem mais são os 144 mil? As duas testemunhas, né? Quem mais, né? Um outro símbolo, as duas testemunhas. Vamos lá, Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 3. Olha bem, Apocalipse capítulo 11. Cadê? Opa, deixa eu voltar aqui. 11, verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Eu vou parar aqui e vou te fazer um pedido para você entrar no meu canal, na playlist escatológico. Tem 3 sermões sobre as duas testemunhas, parte 1, 2 e 3. Não dá para explicar aqui, mas as duas testemunhas não são Enoque e Elias, nem Enoque e Moisés, nem... Tem até por aí hoje alguém dizendo, esse fulano aqui é uma das duas testemunhas, tá para chegar a segunda. Não, querido. As duas testemunhas é um símbolo da igreja. Quem são os 144 mil? Os eleitos. Quem são os eleitos? As duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas que são os eleitos e que são os 144 mil? Símbolos da igreja. Atos 20 e 28. Vai comigo lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Preste bem atenção
no verbo que eu vou citar aqui. Atos 20, ou 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Resgatou, o verbo resgatar, com seu sangue. Comprou com seu sangue. Pagou com seu sangue. Lembra que são os comprados? E dentre os homens, quem são esses? Os 144 mil, os eleitos, as 12 testemunhas, a igreja, o povo de Deus, um novo homem. Olha comigo, Efésios, mas fica com essa palavra, a igreja, Efésios, capítulo 2. Olha comigo, capítulo 2 de Efésios. E o versículo, vou ler aqui, vou ler o 14, para ganhar tempo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Que povo? Judeus e gentios. Judeus e gentios. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Quem é o corpo de Jesus? A igreja. Quem são os eleitos? A igreja. Quem são os 144 mil? A igreja. Quem são as 2 testemunhas? A igreja. É um número literal? Não. É um número figurado de milhões e milhões de pecadores como eu, que estávamos indo para o inferno, que ele resgatou, que ele comprou com o seu precioso sangue. Para concluir, nessa conta dos 144 mil, você está no meio? Dentre esses 144 mil, você sente o chamado? Sente desejo, porque isso aí quem vai operar é o Espírito de Deus. Você pode ouvir mensagens minhas, de Hernando Dias Lopes, de Cleus Trindade, de quem for. Se o Espírito do Senhor Deus não agir regenerando você, você não vai ouvir, porque você está morto em ofensa e pecado. Sabe por que você não ouviu o Evangelho, não deu ouvido? Não é porque você é uma pessoa desatenta, não, porque está morto em ofensa e pecado. É morto, é morto. Lembra na cruz? Jesus, a vida, dando a vida para que outros mais tivessem vida. À sua direita e à sua esquerda, 2 homens que eram realmente depravados em seus pecados, delitos, como todo ser humano é. Seja ele um bom marido, um bom pai, qualquer um que seja, é um depravado porque está debaixo da ira no pecado, por causa do pecado de Adão. Eu li agora há pouco, citei Romanos 5,12. Logo, estando 2 ali, um deles, num dado momento, também zombava do Senhor, zombava de Jesus. Desce da cruz, vamos acreditar e tal, mas ele foi regenerado, ele conseguiu entender, conseguiu ouvir. E ele disse para o outro rapaz ladrão, olha, nós estamos aqui na mesma situação, porque nós merecemos. E ele, nenhum pecado dele, não tem nada, ele é justo. Senhor, lembra-te de mim quando vieres, quando entrares no teu reino. Ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Um foi salvo, o outro não. Um era selado, e o outro não. Mas isso é predestinação? É predestinação. Isso é eleição bíblica e pura? É pura e bíblica. Difícil de entender? Não. Difícil de engolir, porque quebra o nosso orgulho, quebra a nossa empáfia e a nossa arrogância. Aí eu estou indo lá porque eu sou bom. Eu sou salvo porque eu sou honesto. Eu sou salvo porque eu sou íntegro. Não. Você é salvo porque Jesus morreu por pecadores terríveis. Você só é parte dos eleitos, dos 144 mil, por causa do sangue vertido na cruz e ele selou. Se Jesus não morresse na cruz, você não seria salvo. Em Efésios 1, a partir do versículo 3 que eu li, se continuar lendo, você vai ver que Deus elege e predestina. O Filho vem concretizar essa obra na cruz, pela remissão do seu sangue, e o Espírito Santo aplica essa salvação no coração. Então, a conclusão é, para que eu faça parte dos 144 mil, eu preciso nascer de novo. Eu só vou nascer de novo se o Espírito agir em mim, se ouvirdes a voz do Espírito. Não é porque você é bom e eu dei ouvido, é porque Deus abriu o seu ouvido, porque está escrito lá em Romanos 10, que se ouvirdes... como é que é? Alguém só vai ser salvo, alguém só vai realmente se converter, vai estar em Cristo por ouvir a palavra, ele vai receber a mensagem, e ouvindo a mensagem, ele vai crer com o coração e vai confessar com a sua boca. Vai crer com o coração e confessar com a sua boca. Mas isso quem faz o homem crer e quem faz o homem confessar é Deus. Porque o homem está morto em ofensa e pecado. Aceita que dói menos.
E para aplicar, concluo aqui, e para aplicar, eu te digo, se hoje ouves a voz do Espírito, ele age em ti, você vai se render diante dele. Porque nenhum dos 144 mil vão se perder. Não no literal, mas figurado. Nenhum de todos os quantos Deus elegeu e predestinou vão se perder. Que o Senhor bendito te dê graça e que você se curve diante do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquele dia estaremos com Ele, naquela multidão, milhões e milhões, cantando: digno é o Cordeiro que foi morto. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Em Cristo Jesus. Amém.